Bom dia, pessoal. Então vamos lá finalizar nossos conteúdos da primeira prova da terceira fase. Hoje a gente vai falar de algo diferente. A gente terminou falando sobre os polinômios. Hoje a gente vai entrar na parte de geometria analítica, certo? Então a gente vai começar primeiro falando do plano cartesiano, depois a gente vai entrar nos conteúdos da nossa próxima prova. A gente vai adentrar mais nessa área. Então a gente vai primeiro conhecer o que é o plano cartesiano, certo? O plano cartesiano é dividido em quadrantes. A gente vai falar sobre os pares ordenados, sobre algumas operações com pares ordenados, certo? A gente vai falar sobre a distância entre dois pontos e como que a gente determina a distância entre dois pontos, coisas do tipo, tá certo? Aí depois, quando a gente começar os conteúdos da próxima fase, a gente aprofunda mais essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é falar o sistema cartesiano ortogonal, que nada mais é do que a gente considerar os eixos perpendiculares x e y, tá certo? E a interseção entre eles, gente, é um ponto O, aqui, ó, tá vendo a interseção do eixo x com o eixo y, que tem coordenada 0, 0. Ou seja, a interseção entre eles é a origem. E esse plano todo aqui, ó, denominado plano cartesiano. Tá certo? A gente já está acostumado a trabalhar com plano cartesiano desde que a gente começa a trabalhar com funções. Certo? Por exemplo, a gente construir o gráfico de uma função do primeiro grau, a gente recorre ao plano cartesiano. Por quê? A gente tem lá uma função f de x igual a um determinado valor lá. A gente atribui valores para x e acha valores para f de x. Os valores de x a gente coloca sobre o eixo, considera sobre o eixo x, os valores de y sobre o eixo y. Então a gente considera as duas coordenadas e marca esse ponto e vai marcando até poder construir o gráfico, certo? O eixo x, gente, a gente já conhece, é denominado o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo na vertical, é denominado eixo das ordenadas. E nós já vimos, pessoal, que cada ponto no plano cartesiano, seja ele onde estiver, ele vai ter duas coordenadas, como eu acabei de falar. Uma em x e uma em y. Por exemplo, o ponto 2, 3, por exemplo. Vamos ver? O ponto 2, 3, ó. 2, 3. A primeira coordenada, a primeira entrada, a gente sabe que ela está associada ao eixo x. A segunda entrada, ela está associada ao eixo y, tá certo? Então, ponto 3 ele teria a coordenada do tamanho 2 em y, então, por exemplo, 1, 2 em x, desculpe, e o 3, ó, 1, 2, 3. Então, ele seria o encontro desses dois aqui, como a gente já está acostumado. Esse aqui seria um ponto A, certo? De coordenadas 2, 3. Beleza? E esses eixos ordenados, gente, eles estão divididos em quadrantes, certo? A gente subdivide o espaço em 4. Eles são denominados de quadrante, certo? Primeiro quadrante, aqui, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. E as coordenadas x e y, elas vão mudar de acordo com os quadrantes. Lembre-se, gente, tenham isso em mente. Os valores de y que estiverem acima do eixo x são todos positivos. Quem estiver abaixo do eixo x são todos negativos. Então, no primeiro e no segundo quadrante, as coordenadas em y são positivas. E no terceiro e no quarto, as coordenadas em y são negativas. Já em relação ao x, quem estiver à direita de y, as coordenadas x são positivas, à esquerda de y as coordenadas x são negativas. Então, no primeiro e no quarto quadrante, x é positivo, no segundo e no terceiro, x é negativo. E aí a gente faz a associação. No primeiro quadrante, x e y positivo, no segundo quadrante, x negativo e y positivo, no terceiro quadrante, ambos negativos, e no quarto quadrante, x positivo e y negativo. Ok? E aqui está em relação aos quadrantes. Primeiro, segundo e terceiro quadrante. Ó. O que acontece?
E aqui nós temos a representação de alguns pontos no plano cartesiano, bem como as suas coordenadas, tá certo? Isso aqui é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, tá certo? Representar pontos no plano cartesiano. E agora, pessoal, vamos para as operações com pares ordenados. Par ordenado, gente, é isso aqui, a coordenada de um ponto. Ele vai ter sua coordenada em x e em y. Mesmo que essa coordenada seja zero, ele tem coordenada em x e tem coordenada em y. Então, como é que a gente soma dois pares ordenados? Por exemplo, se eu tenho um ponto A que tem coordenada x de A, y de A, e outro par ordenado que representa o ponto B, que tem suas coordenadas, quando eu quero somar A com B, é só somar as coordenadas x de A e de B e as coordenadas em y de A e de B. Por exemplo, considerando A como 3 menos 2 e B como 4 e 1. Quando a gente soma os dois, eu vou somar 3 e 4, que são as coordenadas em x de cada um, e vou somar menos 2 com 1, que são as coordenadas em y de cada um. Pronto, faço essas somas aqui, encontro o par ordenado resultante da soma dos outros dois. Na subtração, gente, a ideia é a mesma da soma, ok? Quando eu quero subtrair dois pares ordenados, eu subtraio as coordenadas em x, uma da outra, e as coordenadas em y, uma da outra. Lembrando que, se aqui é a menos b, então vai ser a coordenada x do ponto A, menos a coordenada x do ponto B, a coordenada y do ponto A, menos a coordenada y do ponto B. Se fosse b menos a, seria o contrário, certo? X do b menos x do A, y do b menos y do A. Está aqui um exemplo. Como é que a gente multiplica por um número real? Gente, multiplicação por um número real é a mesma coisa que a gente multiplicar polinômios. Se eu quero multiplicar o número todo pelo par ordenado A, é só multiplicar esse número pela sua coordenada x e pela sua coordenada y, certo? Por exemplo, aqui é 2 vezes A, sendo que A tem coordenada menos 2 e 4, então seria 2 vezes menos 2 e 2 vezes 4. E aqui seria o ponto 2 vezes A. Pessoal, a gente consegue determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Como é que a gente faz? De uma maneira geral, vamos considerar o ponto A e o ponto B aqui, tá certo? Perceba que o ponto A tem duas coordenadas, uma em x, outra em y. O ponto B também tem duas coordenadas, uma em x e uma em y. Então, observem que se eu considerar essa distância aqui, tá certo? A distância do ponto A até o ponto B na horizontal, tá certo? E a distância do ponto A até o ponto B na vertical. Repare que essa distância na horizontal vai ser a coordenada x de B menos a coordenada x de A, vai ser o tamanho da distância entre eles na horizontal. E a coordenada y de B menos y de A vai ser a distância entre eles na vertical. Considerando isso aqui, e a distância que eu quero saber entre eles, eu formo um triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, a gente sabe que vale o teorema de Pitágoras. Então, essa é a nossa distância entre os pontos, o segmento em amarelo, ele vai ser a nossa hipotenusa e os outros dois vão ser catetos. Então, AB, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual a AC ao quadrado, a distância de A até C, mais a distância de B até C ao quadrado. Só que AB, a distância de A até C, é x de B menos x de A, ok? E a distância de B até C é y de B menos y de A, ou seja, o tamanho desse segmento aqui. Tá bom? Então, eu passo a raiz para o lado de lá, e aí a distância entre os pontos A e B, entre quaisquer pontos A e B aqui, vai ser a raiz da diferença entre as coordenadas do ponto final menos inicial em x, as coordenadas em x do ponto final menos inicial ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas do ponto inicial e final ao quadrado de y. Por exemplo, aqui, calcular a distância entre os pontos P e Q, sendo que o ponto P tem coordenada 1 e 3, o ponto Q tem coordenada 7 e 11. Então, como é que a gente calcula? Raiz da distância entre as coordenadas em x de Q menos x de P, porque Q é o final, certo? E P é o inicial, então x de Q menos x de P. Quais as coordenadas x de Q? 7. E a x de P, 1. 7 menos 1 ao quadrado. As coordenadas y de Q, 11. E de y de P, 3. Então, 11 menos 3 ao quadrado. Fazendo essas contas aqui, 7 menos 1, 6. 6 ao quadrado, 36. 11 menos 3, 8. 8 ao quadrado, 64.
Isso aqui somado dá 100, ou seja, a raiz de 100 é 10. Logo, a distância entre esses dois pontos aqui, ó, é 10 unidades de comprimento. Então, pessoal, quando você está no plano cartesiano, mais lá na frente a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso, a distância entre quaisquer pontos você determina desse jeito, tá certo? As coordenadas do ponto médio no segmento, gente, vai ser parecida com determinar, vai ser semelhante a determinar a distância entre dois pontos. Porque aqui eu vou considerar dois pontos A e B e o ponto médio entre eles, tá certo? Eu posso formar triângulos aqui e depois, no final, eu vou obter que a distância entre o ponto médio do segmento B, as suas coordenadas são quem? Ó? A média aritmética entre as coordenadas x de A e entre as coordenadas x, ó, x de A mais x de B, a média aritmética entre elas, ou seja, somar elas dividir por 2, e a coordenada em y do ponto médio vai ser a média aritmética entre as coordenadas y, x e as coordenadas y de A e y de B. Por exemplo, aqui, ó, dados esses pontos A e B, determinar as coordenadas do ponto médio entre eles. Ó, as coordenadas, a média aritmética entre as coordenadas x de A e de B, tá certo? Deu 1. A média aritmética entre as coordenadas y de A e de B, deu 6. Então, quais são as coordenadas? Em x é 1, em y é 6. Agora, as coordenadas do baricentro de um triângulo eu vou deixar para a gente trabalhar mais à frente. Só que, a caráter de curiosidade, é a mesma coisa, tá? É bem parecido, só que no caso, como no triângulo nós temos 3 pontos, A, B e C, então vai ser a média aritmétrica entre as coordenadas x de A, B e C e y de A, B e C. Ou seja, é do mesmo jeito, gente. Só que como o triângulo agora são 3 pontos, ó, eu vou pegar a coordenada x de cada um desses 3 pontos, certo? E vou pegar a coordenada y de cada um dos 3 pontos também. Tiro a média aritmética, porque são 3 coordenadas, então somo tudo dividido por 3, somo tudo dividido por 3. Então, eu acho as coordenadas do x e do y aqui no nosso exemplo, beleza? E aqui, pessoal, como é que a gente determina a área de polígonos do plano cartesiano e como é que a gente determina a condição de colinearidade entre 3 pontos, eu vou deixar para a nossa próxima fase, tá certo? Então, agora, bora fazer um exercício aqui bem bacana. Ó. Exercício 1 da página 82. Vamos lá? Observe. O simétrico do ponto menos 1 em 3 em relação à origem do plano cartesiano é o ponto A. E o simétrico do ponto 1 e menos 5 em relação ao eixo y é o ponto B. O ponto médio do segmento A e B é qual desses aqui? Então, a primeira coisa, eu tenho que determinar o simétrico do eixo do ponto desse ponto aqui, ou seja, determinar o ponto A, que é o simétrico desse, o ponto B, que é o simétrico desse, e aí eu determino o ponto médio. Ok? Então, vamos lá. Quem seria o simétrico, ou seja, quem seria o A? O A, gente, ele é o simétrico desse aqui, ó, em relação à origem. Então, como é que a gente verifica isso? Observem comigo, ó, o ponto menos 1, 3, ele tem coordenada em x menos 1, em y, 3. 1, 2, 3. Então, ele está aqui, ó, mais ou menos. Quem seria o simétrico dele? Ó? O simétrico dele em relação à origem, ele estaria aqui, ó. Ok? Então, quais seriam as coordenadas aqui, ó? 1 em x, ó. 1 em x e menos 3 em y. Então, 1 em x menos 3 em y. Certo? E que seria o simétrico do ponto 1 e menos 5? Ó, 1 em x menos 5 em y, então menos 3 menos 4 menos 5. Então, ele estaria aqui, ó. Esse ponto estaria aqui, mais ou menos, ó. Quem seria o simétrico dele em relação à origem? É só passar a reta aqui, ó. Em relação à origem. Ele agora vai ter coordenada menos 1 em x e 5 em y. Ou seja, é só eu inverter o sinal, tá certo? Então, ponto B, ele vai ter coordenadas menos 1 em x e 5 em y. Perfeito? E aí a gente determina, ó, quem é o ponto médio, as coordenadas do ponto médio, é a média aritmétrica entre as coordenadas x, ó, então seria 1 de mais menos 1, ou seja, 1 menos 1, dividido por 2,
e as coordenadas em y. Menos 3 mais 5 dividido por 2. Então, ficaria como? M seria 1 menos 1, 0. Nada, 0 sobre 2, 0. Menos 3 mais 5 seria 2. 2 dividido por 2, 1. Pessoal, percebam que não tem essa alternativa aqui. Então, pode ser que seja algum erro do livro, provavelmente, porque a gente determinou as coordenadas dos pontos de maneira correta e determinamos os pontos médios também de maneira correta. Ok? 1 de x de A, x de B, 1 menos 1, 0, tá certo? Menos 3 de A mais 5 de B, então, menos 3 mais 5 dá. E o simétrico do ponto? Ah, pessoal, peraí, já entendi a coisa. Ele fala aqui em relação à origem e o outro em relação ao eixo Y. Por isso que está dando errado. Então, vamos rever aqui, ó, o ponto B. A coordenada de A está certo, vamos rever o ponto B rapidinho. Por isso que eu percebi que estava estranho. Ó, vamos apagar aqui o ponto B, as suas coordenadas. É porque aqui, gente, me perdoem, ó, o que eu fiz? Eu considerei em relação ao eixo X também, em relação à origem, mas é em relação ao eixo Y. Então, ó, 1 e menos 5, ó, 1, tá aqui, menos 5, tá 1, 2, 3, 4, 5, menos 5 tá aqui, ó. O ponto seria mais ou menos esse. Em relação à origem, quem seria o seu simétrico? Ó, eu pego aqui, ó, mesma distância, e ele está aqui, ó. Reparem que a coordenada em y não muda, então continua menos 5, tá certo? Menos 5 em y. E a coordenada em x, ela muda, ó. Ela vai ser agora menos 1. Então, aqui, ó, menos 1. Tá certo? Então, fica menos 1 e menos 5. Tá bom? Então, vamos lá calcular. Vai ficar ponto médio. Vai ser 1 menos 1 sobre 2. Vai dar 0 sobre 2. Continua 0. Menos 3 menos 5 vai dar menos 8. Dividido por 2 vai dar menos 4. Então, a coordenada do ponto B, do ponto M, é 0 menos 4, alternativa A. Então, pessoal, com isso, encerro a nossa aula de hoje. Estudem direitinho e até a próxima. Tchau, tchau.